Deixei tão longe o tripé. Tudo bom, queridos? Vamos ver se entramos. Sempre tem uns segundinhos aqui. Entramos. Nossa, primeira, Rúbia. Primeira. Muito bonitinho. Muito gostosa essa nossa relação, né? Que a gente tem aqui esse... Tô esperando. Eu do lado de cá esperando pra começar. Vocês daí esperando pra gente começar. Live de papel e caneta na mão, gente, devagarzinho. Ela ri. Voltando aqui pra gente migrar lá pro YouTube. Mas esse conteúdo ainda é bem Instagram, pra gente retomar de onde paramos, onde eu já expliquei pra vocês que eu queria retomar. Quais são os momentos papel e caneta aqui. Essa é uma live totalmente papel e caneta. Sei que vocês vão assistir ela gravada, então eu quero que vocês prestem atenção, porque é uma aula. Uma aula de alguns conceitos, alguns entendimentos, alguns comportamentos que nós temos, universalmente falando, todos nós, em qualquer lugar do planeta, nos comportamos de forma muito parecida, somos muito mais semelhantes do que diferentes. Essa é a natureza humana. Então, todos juntos estamos trabalhando para um processo evolutivo, todos juntos estamos trabalhando para que sejamos melhores. E a gente está agora, nesse momento, enquanto humanidade, tropeçando no grande desafio que é a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Por que é que estamos num momento tão desafiador? E eu posso falar de exaustão, de sobrecarga com vocês, como eu falei inúmeras vezes, e não estou falando mais do mesmo ponto de vista que eu estava falando com vocês quando saímos com o Seramai ali no meio da Covid-19, da crise da pandemia. Estou falando de um outro momento pós-pandemia, um momento ainda mais desafiador, um momento mais instigante, mais desconfortável, mas que existem respostas e existe tratamento para absolutamente tudo. Então, gente, muito importante que vocês fiquem tranquilos, certos, de que o que eu estou trazendo aqui para vocês não é a opinião da Luciana, não é o que a Luciana um dia viveu ou aprendeu. Tem tudo isso aí também, né, da minha experiência nos meus anos de trabalho e da minha vida pessoal, mas não é sobre isso, é sobre o que eu provei com as minhas pesquisas, o que eu provei com a metodologia, os resultados que a gente atingiu. Então é muito importante que vocês peguem e destrinchem esse reinício do que eu estou trazendo para vocês aqui como material para vocês. Seja seu próprio terapeuta, pegue o que eu tô falando, anote, entenda, conceitualize, porque tudo o que nós falamos aqui busca que você tenha um melhor entendimento das tuas angústias, dos teus conflitos e dos teus processos de adoecimento. Porque é que você está apresentando determinados sintomas físicos, de onde esses sintomas estão vindo e como é que a gente consegue dissolver esse caminho, esse fio, esse desafio. Então vamos lá, para a gente começar. Eu vou falar da exaustão, eu vou falar da sobrecarga, eu vou falar do burnout, eu vou explicar como esses termos surgiram, como é que eles se alojam dentro da gente, mas a pergunta, gente, a gente precisa prevenir. Uma vez que eu já entrei no burnout, uma vez que eu já tive a crise de pânico, fica muito mais difícil tratar, tá? Então, a gente não dá valor nenhum para prevenção, a gente não dá valor nenhum para cuidar da gente, a gente nem sabe fazer isso. A bem da verdade é essa. A gente nem sabe como se cuidar, como se valorizar, como se reconhecer com tudo aquilo que a gente merece. Com todo aquele olhar que a gente merece. Ah, mas isso é egoísmo. Mas se eu fizer por mim primeiro... Quando eu comecei, eu era um boi sozinho no pasto, falando que bobagem esse negócio da autossuperação. Que bobagem. Enquanto os outros estão dormindo, esteja produzindo.
né? Enquanto os outros estão descansando, ou celebrando, ou esteja produzindo. Não é por aí, dá para ter tudo. Aliás, é preciso ter tudo para que a gente tenha equilíbrio. É preciso ter um pouco de celebração, um pouco de descontração, um pouco de sono, um pouco de esforço. Mas esse esforço é em qual direção? Então eu quero lembrar para vocês, a primeira pergunta que eu quero que vocês escrevam é: eu tenho tempo para mim? Eu quero saber se você tem tempo para você. Quanto tempo você tem para você? E não é tempo para ficar vendo novela. Esse pode ser também um tempo de descontração, mas é um tempo de qualidade para fazer as coisas que você sabe que você precisa, que você gosta e que são indispensáveis. Que coisas são essas? Então a gente tem que tirar esse tempo de assistir essa live para entender onde é que eu tô aqui na minha vida. Eu quero me aposentar para não fazer nada da minha vida nunca mais. Tudo bem. A vida é sua. Você pode fazer a escolha que você quiser, desde que tenha sido uma escolha. Então, vocês precisam entender que ninguém sobrecarrega ninguém. Nós nos sobrecarregamos sozinhos. Ah, Lu, mas o meu ambiente de trabalho é muito tóxico. O meu também. Ah, mas o meu ambiente é muito desafiador. A minha rotina é muito puxada. Eu tô sem dinheiro, tudo bem. Qualquer que seja a circunstância que você está enfrentando nesse momento, você se colocou nela. Você foi para aí. Eu lembro de um dia ter comentado isso com vocês, né? De falar assim, nossa, o Pacífico não é meu oceano, esse céu, não entendo essas estrelas nessa posição, essas árvores eu não reconheço essa comida, eu não entendo essas pessoas, não é minha comunidade. Mas eu me coloquei aqui. Eu, Luciana, um dia entrei no avião sozinha, desembarquei aqui nos Estados Unidos e falei, vou fazer este trabalho. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça, nem uma coleira no meu pescoço. Eu escolhi. Então, o que a gente precisa entender é a consequência da tomada de decisão, das responsabilidades. Como a gente faz tudo no susto, como a gente faz tudo na sobrecarga, eu quero muito esse emprego, eu quero muito esse emprego, eu quero muito esse emprego, eu preciso muito desse emprego, eu tenho um emprego, tá bom, o que eu vou fazer com ele? Será que era isso que eu queria como trabalho ou eu queria o dinheiro no final do mês? Tudo bem. Nenhum julgamento dentro das suas escolhas. Mas por que você escolheu? E depois que escolheu, tá escolhido. Fui num restaurante, quem nunca, né? Por essa todos nós passamos. Fui num restaurante, pedi um prato, chegou, detestei. Quantos de vocês devolvem pra cozinha e falam, não era isso que eu queria? E quantos de vocês falam, vou comer mesmo assim? 1 em cada 100 vai devolver pra cozinha. Menos. Vai dizer, não quero estragar o meu jantar, não era isso que eu queria, eu vou pedir outra coisa. Eu vou colocar aqui num dog bag, não vou levar pra casa esse aqui, vou pedir outra. Entendeu? Ai, vai começar esse pessoal de novo. Peraí, gente, deixa eu só dar uma bloqueadinha aqui, porque senão entra um monte de gente que quer chamar atenção na live e não é pra isso que a gente tá aqui, né? Então, voltando. Eu fiz essa escolha. O prato veio, não era o que eu queria. Eu vou conseguir dizer, não, eu vou pedir outro, ou eu vou comer mesmo assim. Então eu vou me adequar, ou eu vou fazer aquilo que eu fui fazer. Essa noite quero jantar e ter uma noite prazerosa. Eu tenho muito esse hábito assim, então eu peço, adoro meu vinho, peço, posso provar? Porque eu não vou pedir se eu não provar, porque eu não sei se eu vou gostar. Todo mundo vai dizer, é lógico que pode. E se não disserem, não vai nesse restaurante, vai em outro, porque, né, você pode ter o direito de provar. Então, por que eu tô falando tudo isso? É provar e ver o que é que funciona pra mim.
Eu sei o que funciona pra mim, então vamos. Eu postergo a mim mesma. Eu me deixo para amanhã, eu me deixo para depois. Cada dia que eu não faço esses exercícios aqui que a Luciana tá propondo pra você, porque eles vão ter 100% de efetividade, você tá deixando de tomar conta de você. Gente, muitas vezes eu mesma faço isso comigo, não é uma prerrogativa de nenhum de nós. Às vezes a gente se vê preso num lugar e você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não reconheço mais esses amigos, eu não reconheço mais esse marido, ou esse namorado, ou esse relacionamento, eu não reconheço, não tá fazendo sentido pra mim. E é aí que a gente cresce. E é aí que a gente aprende, e é aí que a gente se desenvolve. Então, para que você se sinta sobrecarregado, invariavelmente você está sentindo dentro de você que você tem que dar uma resposta para alguém. Você está se sentindo cobrado. Para estar sobrecarregado, você tem que estar sendo cobrado. Cobrado pelo quê? Quem te cobra? É uma pergunta. Anota aí, quem me cobra? Quem me critica? Então, a gente está sempre no meio desses dois lugares, entre aqueles que nos cobram e aqueles que nos criticam. A gente recebeu uma cobrança outro dia lá, de um compromisso meu em São Paulo, que dizia assim, mas você me entrega até amanhã? A Gisele até respondeu, eles nunca entregam até amanhã quando a gente pede, agora eu também não vou entregar até amanhã. Porque o que serve para um, serve para o outro. O combinado é o mesmo de nós dois. Então, uma coisa é eles me cobrarem, outra é eu me sentir cobrada. Nós nos sentirmos cobrados. A pressa é sua. É possível? Não, não é possível. Porque aí o que a gente sai? A gente sai pulando em cima do apagar incêndio. E eu tenho muita dificuldade com as equipes que trabalham comigo, que eu falo assim, a gente tem tal coisa no dia tal. Deixa eu confirmar. Nossa, a Lu falou que a gente tem tal coisa no dia tal, a gente tem que fazer. Gente, espere eu confirmar. Então, esse padrão que altera a gente é porque eu fui tão cobrado tantas vezes, eu fui tão criticado tantas vezes, que eu peguei aquilo pra mim e transformei numa forma de funcionamento. Então, quem te critica? Quem te cobra? Quem te desmerece? Família é muito assim, né? Você devia estar fazendo de outra coisa. Isso aqui tá acontecendo por culpa tua, olha lá. Aconteceu isso com você porque você não fez, né? Teu filho é assim porque você não fez. Não é bem assim, não. Eu não tava lá o tempo inteiro. Nós não estamos lá o tempo inteiro. Eu te traí porque você não me deu a atenção que eu precisava. Então, quais são as falas que estão chegando aí pra gente? Gente, eu tô pedindo, de verdade, quem são as pessoas que te criticam? Quem são as pessoas que te desmerecem e como é que elas fazem isso? Isso só acontece porque você deixa. Fora ou dentro, você se critica também. E pode ser uma crítica bem velada. Outro dia eu tava num... Eu detesto em coisas novas, assim, né? Evento, tal. Não tá na minha pauta ultimamente, atualmente. Mas eu sei que eu fui em um determinado momento, uma pessoa foi pra me apresentar pra outra, ela fez assim, e essa é... Esqueci o nome dela. Eu não me abalei. Olhei, fiz muito bem, muito bem. Desde então, essa pessoa pra mim, ela não existe. Por que ela existiria? Eu não existo pra ela, por que ela vai existir pra mim? Posso até dizer, tudo bem, como vai? Você tá bem? Ótimo. E manter uma educação e uma elegância que é minha. Eu sou educada, eu sou elegante, eu sou cordata, eu escolhi ser assim. Aí a gente vai aprender a colocar o limite. Se ela não é, isso é dela, mas eu não tenho que conviver com ela.
nem que seja da minha família, nem que seja do meu círculo mais íntimo, eu não tenho, porque eu identifiquei como ela é, eu identifiquei o que ela faz, e não é só comigo, né? E ela é assim porque ela tem um monte de problemas lá dentro dela que ela precisa resolver. Não somos nós quem resolvemos. A gente não resolve nada pra ninguém. A gente só resolve pra gente. Podemos ter bons e grandes amigos com quem nós temos grandes trocas, e graças a Deus temos essas pessoas, e esse é o espaço pra gente, inclusive, fazer essa troca entre nós. Sempre falo, meu perfil é um perfil terapêutico. É um perfil para vocês assistirem a live quantas vezes vocês quiserem, quando vocês tiverem tempo. Mas eu tô aqui, ó, com 4 páginas para vocês hoje. E vai ficar salvo lá no YouTube também, porque aqui no Instagram desorganiza e lá no YouTube fica tudo bonitinho. Da aula 1 para aula 10 eu vou aprender a me regular, eu vou aprender porque eu me desregulo, eu vou aprender porque que eu caio, porque que eu tropeço. E todos nós caímos e tropeçamos, gente. Até que a gente ascenda a uma condição divina e que nos tornemos divinos, até lá a gente vai aos trancos. Não tem como. Vamos lá, tá? Então, qual é a crítica, o que é que dizem, o que é que falam, qual é o ambiente tóxico, qual é o ambiente que você é bem-vindo, qual é o ambiente que você não é bem-vindo. Qual é o ambiente que te deixa desagradável, qual é o desagradado, desculpa. Qual é o ambiente que te sobrecarrega? O espaço te sobrecarrega. Às vezes chegar em casa eu ouvir aquela barulheira, sobrecarrega. A gente tem fases em que a gente não quer ouvir nada, que a gente precisa de recolhimento. Eu me critico o tempo todo. Vários de vocês disseram isso aqui agora. Eu sou a primeira pessoa a me criticar. Eu sou a primeira pessoa a me exigir. Então, vai ter que ter um lugar em que você vai escolher. Eu tô te fazendo esse convite. Fazer por você primeiro. Fazendo pela gente primeiro, tendo autoestima, fazendo com amor e com carinho, com benevolência, pelo próximo, já é difícil pra caramba. Imagina sem nada disso. Esgota. Sobrecarrega. E a pergunta de $1 milhão é como você se sente depois da crítica? Como você se sente depois que alguém falou algo que entrou? Vamos fazer esse exercício agora juntos? Vamos lembrar de uma crítica? A última, aconteceu essa semana, tenho certeza. Alguém falou alguma coisa pra você essa semana, pensa de segunda-feira pra cá, que te desorganizou. Que entrou e desorganizou. E desorganizou muito. E será que você se recuperou dessa desorganização? Ou tá aí ainda? E se você lembrar do que aconteceu, dá uma taquicardia. Dá um mal-estar. Esta é a sobrecarga invisível. Entendeu? Entenderam? É algo que eu não estou vendo, me circunda o tempo inteiro e eu não sei como lidar com ela, mas ela me afeta o tempo inteiro. O filho que me rejeita, o chefe que faz bullying, né? Que é opressor, o marido que tá felizão ali levando a vida dele, não te olha, ou que você acha que, né? Ele tá vivendo uma outra história. Você que tá se sentindo magra demais, gorda demais, feia demais, na crise dos 40, dos 30, dos 50, não importa. Qualquer uma que seja essas circunstâncias que eu tô descrevendo, como você vai olhar para elas ou não? Como você consegue olhar para elas ou não? Então, nós vivemos sobrecarregados de uma sobrecarga invisível, intangível. Eu não consigo pegar ela, botar aqui na minha frente e falar, olha, aqui é a minha sobrecarga. Tem um ditado em inglês que é assim, the straw that broke the back of the camel. Então, é a última palha que quebrou as costas do camelo. Tem a última, né? A última gota do copo que ele vai transbordar.
Um outro exemplo é, por que uma baleia morre quando ela encalha na praia? Né? Porque o peso da coluna dela, o peso do corpo dela quebra ela, se ela não tiver num ambiente que é dela, num ambiente sem a gravidade, ali dentro da água. Tem gravidade também, mas não é gravidade fora da água. Entenderam? É isso que a gente faz com a gente. Nós vamos achando que a gente aguenta mais aquele pouquinho, aguenta mais aquele pouquinho, aguenta mais aquele pouquinho. E eu adoro quando os meus pacientes, os meus alunos falam assim, eu entendi, eu não aguento mais, eu não posso mais, eu estou além do meu limite. Eu não posso mais fazer isso comigo. Eu não quero mais fazer isso comigo. Eu preciso entender a sobrecarga invisível. Para que eu entenda a sobrecarga invisível, eu preciso de tirar uma frase do meu vocabulário. E essa frase é, eu tenho que dar conta. Eu preciso dar conta. Todo mundo tá dando conta, por que eu não tô dando conta? Nem todo mundo quer correr maratona. Eu não quero correr maratona, não gosto. Ah, é legal ser maratonista para quem gosta de ser maratonista. Eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de outra coisa. Esforço nem sempre é sinônimo de resultado. Esforço é só esforço. Não é porque você lavou sua cozinha lá que ficou bem lavada. Não é porque você lavou sua calçada que ficou bem lavada. Então, você faz por obrigação, você faz para se livrar, ou você faz porque você entende que a vida não vai ser como você quer, ela vai ser como ela é, e fazer do limão uma limonada faz parte. Então a gente se sobrecarrega por não saber administrar o nosso tamanho e por ter certeza que a gente tem que se esforçar mais. Não dá. Vai lá, tenta. Não tem como. O corpo tem um limite. O cérebro tem um limite. A mente não. Ela vai começar. Então ela vai fazer um overthinking, ela vai fazer um pensamento ruminante. Eu vou falar comigo, falar, pensar. Hoje é dia dos namorados. Quantos estão no overthinking do dia dos namorados? De eu tô sozinho, eu devia estar com alguém. Nossa, que péssimo. Celebra com você. É só mais um dia. Se olha no espelho, põe uma música, dança, abre um champanhe, faz qualquer coisa que seja legal pra você. Estabeleça esse relacionamento com você. Vocês acham? Quantas vezes eu não falei, gente do céu, eu tava lá no meu apartamento lindo, aquela vista linda da Paulista, meus cachorros, tudo em paz, pra que me encrencar do outro lado do planeta? Pra gente se desafiar a crescer. Nos desafios haverão enfrentamentos, eles são necessários. Agora, nesses enfrentamentos, entrarão pessoas como entraram maravilhosas na minha vida, onde eu me sinto profundamente amada, apoiada, festejada, valorizada, e um monte de gente que não serve pra nada. Não acrescenta em nada, não ajuda em nada. E aí eu falo, olha, eu vou ficar com esses daqui. Que vêm comigo, que estão comigo, que fazem escolhas, que vibram juntos. Que eu falo, oi fulano, pode falar? E responde, Lu, posso sim. Ou aquele outro que não responde você e vai responder às 6 da tarde, entendeu? Essa agilidade que a vida moderna trouxe, ela pode trazer sobrecarga, mas ela pode trazer leveza. É como você lida com ela. Como todos nós lidamos com ela. Então nós lidamos com, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que fazer mais pelos meus filhos, eu tenho que fazer mais pela família, eu tenho que fazer mais pelo meu trabalho. Você nunca tem que fazer mais pra você, né? A menos que seja crítica. Voltamos lá no que eu falei. Como você se critica. Você se critica mais que todo mundo. Não é? Aposto que sim. Aposto que sim. Então a gente tem que tirar, né, essa vozinha de dentro da gente. Ah, Lu, como tira? Só através do corpo.
A mente consegue? Impossível. Impossível. Ela vai aprender um monte de coisa. Ela vai ficar esperta, sabida, sábia, educada, intelectualmente nutrida. Vai resolver? Não. Só vai resolver, só vai ter resolvido quando o seu corpo parar de apresentar sintoma. Entenderam? Quando não tiver mais dor de cabeça, nem dor no ombro, nem dor no pescoço, nem dor no ciático, nem dor nas costas, nem estômago queimando. Então, vai ser... a vida é muito sábia, né? Deus é muito sábio. A sabedoria inerte, né, da natureza que brota de dentro da gente é o lugar da conexão. Se nós não estabelecermos essa sabedoria, a gente não se cura, a gente não se trata. Então é muito mais fácil falar assim, eu quero que o outro me trate. Quero que o médico me diga. Não existe isso, gente. O médico vai dar um remédio em 90% dos casos para o sintoma e não para a causa. A causa, em uma grande maioria das vezes, tem a causa genética lá, tem a causa epigenética, que é a causa que o ambiente em que eu estou vai fazer com que o gene seja tocado lá e diga assim, vou me manifestar. E tem a minha mudança no meu padrão de comportamento a partir da minha compreensão. Inerente, não falei inerente? Eu não falo nem português nem inglês, às vezes, gente, vocês vão ter que me dar um crédito. A partir da minha compreensão que volta para mim mesma, onde eu digo, entendi o que é preciso que eu faça para mim. E o pano de fundo isso é estabelecer uma nova relação com o tempo. Como eu me relaciono com o meu tempo, um tempo que é meu. Diferente de como o Guinho, o Zezinho e o Luizinho se relacionam. Eu, Luciana, preciso dormir 8 horas por noite, se eu não dormir eu fico um caco. Eu, Luciana, preciso tomar 10 garrafas de água por dia, se eu não tomar, eu passo mal. Eu, Luciana, preciso acordar e bem devagarzinho ir acrescentando um som de cada vez, um barulho de cada vez, porque senão eu me assusto. E se eu me assusto, eu demoro para me desassustar. Eu não posso acordar com uma música alta, eu não posso acordar com o celular berrando, eu não posso acordar com o alarme berrando, porque depois eu não volto ao normal. Eu me conheço. Eu preciso do meu tempo. Como é o seu tempo? Tem gente que acorda e fala assim, que delícia, vamos começar o dia, que legal. Vai lá. Eu vou correr, eu vou me encher de endorfina, eu vou nadar na piscina gelada, vou tomar um banho gelado, tudo bem. Você vai se encher de susto ali, entendeu? Você vai se encher de informação que depois seu corpo vai precisar relaxar. Que horas ele vai relaxar? Mas eu durmo super bem, Lu. Não, você cai na cama duro, desmonta, desmaia, exausto, dorme no sofá, precisa beber para dormir, precisa fumar e tomar uma tonelada de café para acordar, fica aí todo inflamado. E não existe restauro. A palavra mágica que nós vamos usar daqui em diante, vocês vão ver. Daqui a pouco vai estar na boca do povo também. E eu adoro, que é para copiar mesmo, vai, fala aí, porque... é para estar na boca de todas as pessoas do planeta. Não adianta relaxar, é preciso restaurar. Só é possível restauro fora de ambientes tóxicos. Só é possível restauro fora de ambientes sobrecarregantes, nessa sobrecarga invisível que está aqui em torno de todos nós. O que restauro significa para você? Restauro significa algo que já quebrou, né? Você só vai chamar um restaurador para restaurar essa minha foto aqui se tiver mofo, se trincou o vidro, né? Então eu tenho uma obra de arte, eu preciso que o restaurador venha cuidar dela, porque ela é muito valiosa. Você é valioso para você. Você tem valor para você. Você consegue criar o tempo do restauro.
Uma palavra que nem chegou no Brasil, a gente usa muito pouquinho. Tá? Então, aqui comigo a gente vai restaurar. Lá no estúdio a gente vai praticar esse restauro. A gente vai entender o como. Como é o tempo com você. Tem uma música linda, vou subir no grupo. Para vocês ouvirem, uma música da Nana Caymmi, que ela fala justamente sobre isso, como é a minha relação com o tempo. E ela fala assim, é linda, mas é muito linda, que ela fala assim, no fundo o tempo tem inveja de mim, porque eu vivi e ele não passou para mim. É aí que vocês estão? É aí que a gente tá? É aí que eu te convido para que você esteja, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso criar uma rotina diária daquilo que faz bem pra mim. Eu faço as perguntas, eu vejo as pessoas saindo da live assim, tipo, não dou conta disso agora. É mais uma sobrecarga tentar responder isso aí que a Luciana tá propondo. Pode ser que seja. Mas não tenha a menor dúvida. Eu não consigo, só de pensar no que ela tá falando, já tem uma pata de elefante pisando aqui no meu peito, que é uma angústia, que é uma coisa. Resposta ao tempo, Carmen, justamente. É o nome da música da Nana. É linda, né? É linda. Nem se compõe mais assim, né? Que pena. Restauro. Restauro inclusive de cultura, né? Porque cultura é uma coisa que sumiu pelos nossos dedos. A gente não sabe onde foi parar. Essa sobrecarga leva a cultura do mínimo esforço, do mínimo compromisso, do mínimo incentivo, de volta para um estado animal, primal de comportamento, né? É tudo muito vulgar. Fica tudo muito vulgar. E aí você põe uma música dessa, eles nem entendem. Não conseguem entender a poesia, a sutileza da poesia. Poesia agora o ChatGPT escreve lá e a gente lê o que quer que seja. Não é sobre isso, né? É sobre nós maturarmos esses nossos sentimentos. Então, o que faz parte, pergunta aí, o que faz parte da minha rotina que faz bem pra mim, só pra mim? Mesmo que seja algo que você faça com o outro. Mesmo que seja brincar com as crianças, passear com o cachorro. Ter o seu tempo sozinho, andando de mão dada lá com o seu namorado. Mas isso é bom pra você, não pro outro. Não algo que você esteja fazendo pra agradar. Não algo que você esteja fazendo pra caber na vida do outro. Pra ser visto. Né? Hoje é um dia de muita fossa, assim, de muita angústia. Ah, se eu tivesse um relacionamento. Eu queria ter um relacionamento. Vocês não sabem quantas pessoas eu conversei hoje que se deslocaram do seu lugar, fizeram algo que não deveriam estar fazendo só para estar com alguém no dia dos namorados. É perigosíssimo isso. É muito perigoso eu deixar de ser eu mesma, eu deixar de fazer o que eu quero, porque eu não sei, né? Ou essas críticas são grandes dentro de mim, né? Me levam a crer que se eu tiver alguém, não vão ver que eu sou tão ruim assim. Um relacionamento dá muito esse respaldo, gente. Dá mais que uma Ferrari. É o troféu. E é por isso que eu não saio dos relacionamentos. Porque eu não banco essa solidão. Eu não banco o estar sozinho comigo mesmo. Eu não banco aquilo que eu preciso tirar. Eu nem tô te falando se divorcie, se separe do seu namorado. Tô falando nada disso. Tô falando construa você ao mesmo tempo. Esse é um trabalho que a gente pode fazer. Ontem. Uma loucura. Olha isso. Eu queria fazer uma nova certificação aqui nos Estados Unidos, que eu sou, né, a louca das certificações, termino uma, começo outra, termino uma, começo outra, eu gosto muito. Tinha uma que já faz algum tempo que eu estava interessada em fazer, e tem um presencial aqui em Seattle. E aí eu entrei no site ontem para ver como era a formação, quanto tempo levava, tal, qual era a grade horária, e aí uma das
dos statements, acima das frases do site, dizia assim: você não precisa contar para ninguém que está fazendo esse curso. Eu achei aquilo tão desnecessário, ao mesmo tempo eu falei, genial, sensacional, é exatamente sobre isso, né? É exatamente sobre isso. Às vezes eu preciso fazer uma coisa que é só pra mim, que ninguém tem que saber, e às vezes se tornou, nessa minha fala aqui de hoje, o sempre. Tô rindo do Júlio aqui com as minhas sessões de terapia, é isso. Nossa, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês. É tão engraçado, a gente para, as lives eu fazia lives de 700 pessoas, 1000 e poucas pessoas para lives de 300, hoje a gente tá com 40, mas a visualização da live é maior do que quando a live tava cheia de gente. É muito mais qualidade de pessoas, entenderam? As pessoas que ficam são aquelas que querem, são aquelas que engajam, são aquelas que prestam atenção. Minhas sessões de terapia, amanhã eu tenho terapia, eu já tô aqui com a minha lista do que eu quero conversar com a minha terapeuta amanhã. Daquilo que eu quero dividir com ela, daquilo que eu quero processar com ela. Né? Saudades também, Felipe. Então, voltando, será que eu consigo fazer um curso que é só pra mim? Fazer uma escolha que é só pra mim? Construir esse relacionamento meu comigo mesmo, priorizando o que é meu e tendo aquele tempo de dizer assim, nossa, que delícia, que coisa. Hoje eu me surpreendi, tava vindo aqui pro consultório e daí eu peguei e falei assim, nossa, eu tô com saudade do inverno, nossa, tô com saudade daquele escuro, daquele breu. Não é que eu não gosto de verão, eu gosto pra caramba, tá tudo ótimo. Mas eu aprendi algo com esse inverno, eu aprendi algo com essas noites escuras, eu aprendi algo com essa falta de sol. Eu aprendi a conviver com esse clima. E isso fez de mim uma pessoa maior. A gente anda pra frente, a gente não anda pra trás. Não existe andar pra trás. Não tem esse lugar na vida. Só no Benjamin Button, né? Esse é o nome do filme, né? Que ele vai retrocedendo. Não tem como. Eu vou envelhecer. E os nossos novos protocolos aqui do Ser a Mais são protocolos de longevidade. Eu falei muito sobre transtornos mentais e emocionais, já provei, já comprovei que funcionam, já tá lá. Agora é sobre como eu envelheço. Onde eu chego numa idade mais avançada com mais qualidade de vida? Não, com um pescoço melhor, com um cérebro melhor, com um fígado melhor. Outro dia eu estava numa reunião e um dos pesquisadores disse assim, quanto tempo vocês acham que um fígado humano foi feito para existir? Eu falei, nossa, pergunta bacana. Ele falou 600 anos. Não me perguntem o porquê, nem como é que, né, quem trouxe essa conclusão. Mas ele falou assim, a gente pode transplantar um fígado humano de um ser humano para outro e o fígado, né, em circunstâncias saudáveis, tem sobrevida. Eu achei aquilo sensacional. Sinal de que a gente, se estivermos bem nutridos, estivermos bem cuidados, estivermos bem construídos, bem esclarecidos, o estresse não vai me atingir da mesma forma. Mas eu preciso andar adiante, eu preciso me mover na direção daquilo que me faz bem. E é esse o desafio. E o que é que me tira dessa caminhada? Relacionamentos. Relacionamentos. Anota aí de novo. Meus relacionamentos me desgastam. Que bom, né? Mas que bom que ela viveu. Até foi tava falando com o Júlio aqui agora há pouco, até foi um livro que eu recomendei pra ele. Eu falei, compra aquele livro de poemas do Pablo Neruda que chama Confesso que Vivi. Tem título mais lindo, gente? Vamos?
confesso que vivi. Algumas coisas não deram tão certo, outras deram certo, muito certo, mas eu chego no final fazendo a confissão de que eu teve muita vida dentro de mim. Ao invés de assistir, tem uma música também que fala sobre isso. Deixa eu olhar, anotar o que eu preciso pôr no grupo. Aquelas milhares de partidas de tênis que eu joguei sem ter jogado nunca nenhuma, porque eu só joguei pela televisão. As milhares de corridas que eu... de carros que eu... Tá aí o livro. Exatamente. Que eu corri, mas que eu nunca ganhei, porque na verdade eu nunca andei nem de kart. É a gente viver nesse voyeurismo, né? E isso é a pornografia, é algo que cada vez mais gente viciada em algo que você não realiza. Você fica ali olhando. Vamos começar a realizar os nossos desejos, trazer pra gente quais são. Vai muita energia nos relacionamentos. Muita, 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 muita. Hoje eu tava com um casal e ele tava super incomodado com como ela tava sendo resistente, como ela não tava aderindo àquilo que eu tava falando, como ela tava incomodada, como ela tava nervosa. Eu falei, mas o que tem? Ela é ela, você é você. O que eu tô falando entra nela com uma resposta e em você com outra resposta. Daí ele me mandou um texto depois se desculpando, né? Eu falei, mas não tem o que se desculpar. Cada um vai ter uma reação ou uma compreensão. Ela ainda tá na fase da reação. Deixa ela reagir. A gente vai entrando com o nosso trabalho juntos nas compreensões. E as compreensões vão dando o quê? Visão de mundo segura. Eu saio da dissonância cognitiva, daquilo que eu acho que eu vivi, porque nem na nossa memória a gente não pode confiar. Talvez seja uma história que eu contei que não é a verdade, seja só a perspectiva da qual eu vi, e eu entro numa narrativa coerente daquilo que eu vivi, com dores, com angústias, com prazeres, que me trouxeram a ser essa pessoa complexa, vasta, profunda, capaz de fazer os seus enfrentamentos. Mas o que vocês fazem? Isso é um desafio enorme para mim. Assim. Qualquer melhora, pequena melhora, já é uma melhora. Já é considerada como uma grande melhora. Não é. Qualquer pequeno resultado, eu já tenho que comemorar, mas olha que maravilhoso, que incrível. Não é. Não é. Ninguém aqui ganhou um Nobel, entendeu? Ninguém aqui fez uma coisa extraordinária, descobriu. Não é. Então, porque ele é um pai incrível, maravilhoso, extraordinário. Puxa, que legal, ele é um pai presente, ele é um pai... Mas é tudo isso mesmo? Existem pessoas extraordinárias. Existem. E é delas que a gente tem que se aproximar. Num determinado momento, durante a produção da minha tese, meu orientador mudou. E eu fiz assim, não vou conseguir trabalhar com ele. Vai ser muito... Que horas? Como que eu vou conseguir? Tinha saído de uma visão humanística para uma visão muito fisiológica e cardiológica, que eu não tenho o vocabulário, não tinha o vocabulário. E aí, desisto ou me desafio? Vamos lá. Vocês sabem minha história, eu sempre tive muita dor, muita, muita, muita dor. E num determinado momento da carreira do meu pai, ele trabalhava na Globo e eles fazem muita promoção, né? Faziam muita promoção. E uma das promoções era uma maratona de crianças. E eu era bem pequenininho, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu nunca esqueço dessa história. E meu pai falou, você vai correr. Eu falei, eu nem ando direito, você quer que eu corra? Ele falou, não, mas você tem que ir, porque eu que promovi, e é importante que você vá, senão vão perguntar, cadê tua filha, cadê tua filha? Eu falei, pai, eu não corro. Eu danço balé, assim, eu não suo, não existe isso, eu não tenho como correr uma corrida. Ele falou, não, você vai. Naquela época, né, não podia abrir a boca nem no Jornal Nacional, muito menos falar pro meu pai que eu não ia correr corrida. Eu cheguei em último.
Era um monte de criança, gente, mas era um monte de criança mesmo. Eu cheguei no último. E eu cheguei muito aplaudida, porque eu cheguei correndo. Eu podia ter ficado muito mal. Bateu perto, fez um touchdown ali com eu ficar péssima. Mas, como todo mundo veio me cumprimentar que eu tinha chegado correndo, eu achei aquilo tão bacana que eu falei, é verdade, né? Passei com 5 na média, mas passei, entendeu? Corri, terminei. Não precisa tirar 10. Tava ali com os meus orientandos de mestrado, falando assim, você só precisa passar, ninguém vai nunca olhar que nota que você passou. Mas faça a tese, escreva, defenda, vá lá, mostre seu ponto de vista. Talvez na vida você não tenha de novo a oportunidade de fazer um estudo como esse. É muito importante para você, não é pelo título. Caso vocês todos sabem, minha primeira carreira era para ser diplomata e eu passei muitos anos estudando. Tudo isso está dentro de mim. Não sou diplomata, mas tudo isso está dentro de mim. Nem quero ser, e acho que teria sido um grande erro, uma grande frustração. Mas tudo que eu estudei é meu, tudo que eu aprendi é meu. Então essa é uma live para vocês pararem e aprenderem. Gente, rede social é um lugar para aprender muito. É um lugar para mergulhar, não é para ficar só vendo o que você viu. Eu vi um post super interessante. Para 2 minutinhos, escreve ele, reflete sobre ele, reposta, vai construindo. Eu dei um tempo de redes sociais. Dê um tempo daquilo que não presta, mas daquilo que presta, mergulhe fundo. Dê um tempo do coletivo, como eu mesma precisei dar para eu falar, nossa, esse aqui não é mais meu lugar de fala. Qual é o próximo? Então, pequenas melhoras não são grandes vitórias, mas elas são concretas. Dá para pôr um tijolinho em cima do outro e com o passar do tempo, nessa nova relação com o tempo que vocês estão estabelecendo aqui comigo, o resultado vai chegar. Não é pelo esforço, é pela consciência. Entendi. Nós precisamos ser capazes de termos mais insights, quanto mais exaustos, sobrecarregados e dentro o burnout já é quando a casa caiu, né? Eu não consigo ter insights. Eu tô exausto, que insight que eu vou ter? Sono. Vontade de chorar. Vontade de bater em alguém. Vontade de brigar. Comportamentos extremos, borderlines. Irritação, tô sempre irritado, tô sempre mal-humorado. Então vamos baixar tudo isso aí. Tem um novo estilo de vida na Suécia, né, que são especialmente de mulheres que escolheram não trabalhar. E uau, mas você vai viver como? Mas você vai viver com tão pouco dinheiro? Você vai viver uma vida bem mais humilde, digamos assim? O que adianta se eu trabalhar que nem um camelo, fazer um monte de coisa, me desgastar e no final eu continuo não tendo as coisas porque eu dei pro meu irmão, eu dei pra minha mãe, eu dei pro meu marido, eu dei pro meu chefe, eu dei essa energia construída de um jeito que ficou feio, né? Mas agora eu já falei, não tem como apagar. Esta energia para outras pessoas, tirei de mim. Eu dei aquilo que eu não tinha. Porque eu não tinha compreendido que eu preciso sobreviver. Ser feliz é um luxo. Não dá para viver eternamente feliz, mas dá para ter aqueles momentos em que a gente engaja em sensações que dizem: a vida faz sentido, tá fazendo sentido para mim. Ainda que com uma taquicardia, ainda que com uma insegurança interna, mas ela vai se movendo num moto contínuo de uma forma em que eu me torno uma pessoa adulta. Paro de querer fugir, paro de querer me esconder, paro de querer tomar um monte de remédio. Quantas pessoas sonham com ter uma Ferrari, com ter um Rolex, com ter esse monte de coisas e não vão ter? E não vão ter porque não é para todo mundo. Não é por aí, não é isso que tem que fazer sentido.
É isso que a gente é bombardeado todo dia. E pode ser legal até uma coisa ou outra, mas aumenta o vazio. Então, o vazio é aquilo que vai fazer sentido pra você. Eu não dou dica, mas eu vou te dar uma solução. Tudo que você faz de última hora, você faz mal feito. Tudo. Se você quer ter a Ferrari, vai lá dirigir a Ferrari na Itália, vai se programar para ter essa experiência. Isso é maravilhoso. Experimenta um escargot, uma coisa que você nunca comeu, entendeu? Compra um sapato alto se você nunca usou, pinta a unha de vermelho se você nunca fez. Faz qualquer pequena variação na sua vida que ela vai acrescentar muito. Muito. Mesmo que seja para ter os teus períodos de exaustão, de percalço, de falar, puxa, acho que eu não vou conseguir, tá difícil pra caramba. Enfrenta, mas não faz de última hora. Não deixa pro último minuto. Planeja. Ouve essa live de novo, escreve o que eu tô te falando. Escreve os insights, escreve aquelas perguntas que eu fiz lá no começo da live. Quem te tira do eixo? Tava conversando com um paciente meu essa semana e eu falei assim, nossa, tomou um tombo nessa reunião, hein? Ele falou, tomei. Eu falei, esse sócio aí te deu um ipom. Ele falou, me deu um ipom. Eu falei, e agora? Aí ele falou, vamos recomeçar, né? Ainda bem que estamos aqui. Ainda bem que estamos aqui, temos um ao outro e vamos recomeçar. Por que é que o outro me afetou tanto? Por que é que eu deixei? E sabe qual é a resposta de $1 milhão que eu falei pra ele? Você entrou cansado, né? Ele falou, entrei. Eu falei, você entrou desfocado, você entrou distraído. Temos inimigos, gente. Temos, todos nós, pessoas que nos querem mal. Pessoas que vão falar muito mal de nós. Pessoas que vão criticar. Se você não sabe quem você é, o que elas falam te afeta. Se você sabe quem você é, por isso, essa live lá desde o comecinho eu tô falando das críticas, como elas entram, como elas não entram, como elas afetam. E o que a gente vai construir aqui é que não importa o que aconteça, elas deixam de afetar quando eu me trago de volta. Tá bom? Tá exausta, Mari? Assiste essa live desde o começo que eu tô te ensinando como deixar de estar. Tá bom? E agora, aos pouquinhos, a gente vai colocando práticas, exercícios, conteúdos, rituais e permeando do que é que faz a nossa vida possível. Porque ela já é difícil pra caramba, gente. Melhor não torná-la impossível. Melhor torná-la possível pra nós. Viável e, se possível, prazerosa. Se possível, amável para nós e para os outros. Qual é o teu lugar? Qual é o teu tamanho? Qual é teu estilo de vida? Quero terminar com essas 3 perguntas. Qual é o teu lugar? Qual é o teu tamanho? Qual é teu estilo de vida? Eu vou terminar com uma brincadeira, porque já que eu tô falando com o Júlio aqui do livro, né, da terapia, a gente tá brincando um com o outro. Que, aliás, a gente dá muitas boas risadas juntos. O sonho do Júlio era morar numa casa amarela na beira da praia. E aí, eu falei, nossa, que interessante, né? Nunca foi meu sonho. Falamos muito sobre isso. Daí, um dia, quando eu cheguei aqui, a minha casa era a casa amarela na beira da praia. Eu mandei pra ele, te dedico. A casa amarela na beira da praia. É o sonho de um que realiza no outro e fica muito mais rico quando a gente pode experimentar. Nossa, era aquilo que fazia tanto sentido lá pra ele, passou a fazer sentido pra mim também, com uma outra perspectiva. Se você pegasse essa Luciana aqui 5 anos atrás e falasse, você pode vir morar nessa casa aqui na beira da praia, eu falava, não, não cabe, tá louco? Não tem como. Eu preciso disso, que era aquele momento que a minha vida estava. Hoje cabe. Aliás, foi maravilhoso.
Toca o barco, Flávia, assiste essa live de novo desde o começo, tô exausta, pedi as contas no trabalho, me erguendo das cinzas, fênix, é assim mesmo. Se ressurgirás. Ainda melhor e maior. Tira esse tempo da exaustão para falar que, né? Pedir as contas, por quê? Porque eu não quero mais. Tô colocando fronteiras, tô colocando limites. É uma grande decisão. Se dê seu tempo, se respeite. Qual é o seu lugar? É onde você quer estar. Qual é o seu tamanho? É quanto dinheiro você precisa para viver todo dia. E qual é o seu estilo de vida? É como você vai conseguir construir a sua longevidade. O seu tempo com você mesmo. Né, Roberta? Manda ali para Flávia tua história para incentivá-la. Para quem não sabe, Roberta e eu não estamos juntas há 3 anos. Com a Roberta morando na rua em Nova York no inverno, o filho dela entrou em Columbia, que é uma das melhores universidades do mundo, e nós celebramos juntos, porque celebramos com outras muitas pessoas aqui dentro do Saramai, esse grande momento da vida dela, onde parece que a gente não tem nada e a gente tem tudo ao mesmo tempo, e esse é o grande paradoxo da nossa existência, que pode ser extraordinária. Ainda que a gente esteja nesse momento, né, Roberta, precisando vender paçoquinha pra gente recomeçar. Eu já tive, você já teve, muitas outras pessoas já tiveram, e a gente recomeça, e a gente se reergue, e a gente se torna muito maior do que a gente jamais foi, e isso não tem nada a ver com ego, isso tem a ver só com nos aproximarmos de Deus. Tá bom? Deixa as pessoas onde elas estão, deixe que cada um faça a sua escolha, aprendam a fazer as suas e se movam nessa direção, tá bom? Do melhor, do extraordinário. Somos todos, né? Se Deus nos criou, cada um de nós é singular, único, nós temos um porquê, uma razão. Não é mais ninguém, é só a gente. Beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem ótimos, um ótimo final de semana. Vamos lá terminar de comemorar o nosso Dia dos Namorados. Um beijo.